Na primeira metade do século XX, em Portugal, onde a literatura despontou e onde muito se escrevia, havia um poeta e também um pedagogo que se chamava João de Barros. Muitos de nós conhecemos este nome porque lemos na escola algumas obras dele. E João de Barros tinha esta função de pedagogo e o cuidado por aqueles que eram mais novos e aqueles que estavam a aprender. Uma das questões que João de Barros se depara a dado momento é que ele, enquanto pedagogo, então, ao olhar para as crianças, sabia que as crianças iam ter muita dificuldade em ler grandes obras da cultura mundial. Todavia, era muito importante que essas crianças pudessem ter contacto com essas obras. E então este poeta e pedagogo João de Barros escreveu ou adaptou algumas grandes obras da literatura mundial para crianças, porque precisamente tinha esta preocupação de que estas obras fossem entendidas por aqueles que menos tinham conhecimento. E uma das obras que ele escreve é precisamente Os Lusíadas, de Luís de Camões, porque os Lusíadas era uma obra fundamental para ser lida, para ser estudada e para ser conhecida. E nessa obra que ele adapta, no fundo é uma paráfrase dos Lusíadas em prosa, não em verso, em prosa, que muitos de nós se calhar tiveram o primeiro contacto com os Lusíadas precisamente a partir desta obra. Ele diz na introdução: as crianças não leem, não podem ler. As crianças que por muito pouco que entendam o francês encontram nesta língua edições à sua escala e medida da própria Odisseia. Não será tempo de oferecer-lhes uma singela e, embora imperfeita, adaptação da nossa Odisseia? Odisseia real, e não apenas imaginária, e mesmo por isso mais do que a outra maravilhosa, para que ao menos lhe tornem familiares o povo, os heróis, os acontecimentos notáveis e celebrados por Luís de Camões e que são glória imorredoura da nossa terra. Creio sim, e foi para elas, pensando na alegria de ajudar a criar nas almas infantis o civismo de que tanto falamos e de que tanto carecemos, que me atrevi a reduzir a linhas essenciais, embora pobres, a linhas acessíveis à mais ingênua visão, a opulência da arquitetura, a prodigiosa riqueza de emoções, de sentimentos, de imagens e de ideias, página a página, cativam e deslumbram o leitor dos Lusíadas. E por isso João de Barros editou, naquela altura, e há quase 100 anos, uma obra que se chamava precisamente Os Lusíadas, contados às crianças e lembrados ao povo, precisamente para que o povo pudesse ler aquilo que não percebia. E esta ideia estará muito presente naquilo que será o sermão desta manhã, tornar acessível a todos aquilo que por vezes não parece tão acessível. E por isso, irmãos, vamos ficar de pé, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 4. Vamos ficar de pé e vamos ler os primeiros 20 versículos deste Evangelho, deste passo do Evangelho, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, segundo livro do Novo Testamento. Os irmãos que puderem de pé, e vamos ler então os primeiros 20 versículos. E diz assim a palavra do Senhor. E outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100.
E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E na mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Oremos. Pai nosso, nesta hora que a tua palavra está aqui aberta, Pai. Pai, nesta hora que vamos ouvir a tua palavra, nesta hora que vamos meditar nela, Pai. Pai, que os nossos corações estejam abertos, que os nossos ouvidos possam ouvir, que os nossos olhos possam ver. Pai, que aquilo que tu tens para nós possa ser de facto algo de grandioso e que nós tenhamos essa recepção, Pai. Que na verdade a nossa vida possa crescer a cada dia, Pai. Guarda-nos, abençoa-nos nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Irmãos, vamos dividir esta passagem que acabamos de ler em conjunto, vamos dividi-la em dois. E vamos dividir da seguinte forma. Hoje, nós vamos perceber, ou tentar perceber o que é uma parábola, para percebermos o motivo para Jesus contar parábolas e para também podermos aplicar à nossa vida. E no próximo domingo, com base exatamente no mesmo texto, nós vamos refletir então na parábola que acabámos de ler, na parábola dos solos. Portanto, hoje vamos refletir numa parte do texto que acabámos de ler e para a semana vamos refletir noutra parte do texto, ou seja, a parábola em si. Nós sabemos que as parábolas, e aqueles que conhecem o Novo Testamento, ocupam uma parte significativa do ministério de Jesus. Jesus conta várias parábolas, cada uma em contextos diferentes e com diferentes propósitos. Vamos procurar perceber biblicamente o que é uma parábola e porque é que Jesus fala em parábolas. E por isso vamos tentar responder às seguintes questões. Entre outras, perceber, por exemplo, uma parábola é uma história contada que ilustra uma lição que se pretende transmitir? Vou repetir, uma parábola é uma história contada que ilustra uma lição que se pretende transmitir? Outra pergunta. É uma história que, uma vez contada, é compreensível a todos, mesmo a uma criança? E por fim, qual o motivo para Jesus falar parábolas? Antes de mais, irmãos, vamos olhar para o contexto para percebermos o que está a acontecer. Primeiro que tudo, e que temos estado a estudar Marcos, os irmãos já sabem. Primeiro ponto do contexto do Evangelho de Marcos. Marcos 1:1. Este é o princípio do Evangelho. Jesus Cristo, o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. É isto que Marcos nos quer mostrar. Marcos quer nos mostrar a cada versículo, a cada frase, quer nos mostrar que Jesus é o Messias prometido e é o Filho de Deus. Depois, olhando para este contexto, nós vimos como o ministério de Jesus está a crescer. Se nós olharmos só, por exemplo, para o versículo 1 deste capítulo 4, ele diz, e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco.
Nós temos visto nos capítulos anteriores, cada vez mais gente segue Jesus. As casas ficam cheias. Jesus tem de se retirar para os campos porque nas cidades as multidões juntam-se à volta dele e ele não consegue ensinar. Mas ao mesmo tempo, nós quando olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que na mesma proporção, crescimento da rejeição. Nós vimos isso, por exemplo, no capítulo 3. Da última vez que estudámos sobre Marcos, nós vimos como Jesus prega, faz milagres, expulsa demónios e, como resultado, muitos seguem Jesus. As casas enchem e a sua mensagem e os seus feitos tornam-se populares. Mas, todavia, muitos começam a persegui-lo, a querer opor-se. E como vimos no capítulo 3, inclusive a sua família torna-se um entrave ao seu ministério. Mas Jesus não cessa de ensinar e agora recorre a palavras para o fazer. E por isso nós temos a parábola dos solos, temos a seguir a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E por isso temos muitas parábolas que nos são narradas nos Evangelhos sobre aquilo que Jesus contou e sobre aquilo que Jesus ensinou. Jesus começa por contar a parábola dos solos e, como nós vimos, os discípulos não entendem. Quando estão sós, perguntam a Jesus, na companhia dos discípulos, qual o significado da parábola. Eles até percebem as ilustrações, porque as imagens lhes são familiares, mas querem saber o verdadeiro significado da parábola. E é aqui que Jesus tem uma afirmação central na compreensão, na nossa compreensão do propósito das parábolas. Diz assim Jesus: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Para quê? Para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. O que é que Jesus quer dizer com estas afirmações? Ora, irmãos, antes de mais olhemos para a raiz da afirmação de Jesus. Jesus não está a dizer pela primeira vez estas palavras. Jesus está só e apenas a citar o que Deus disse e que nós podemos ler no texto do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos abrir, irmãos, Isaías, capítulo 6, Antigo Testamento, na ordem dos profetas maiores. Os irmãos que não abrirem, que não conseguirem abrir, apenas escutem o texto que Deus nos transmite a partir do profeta Isaías. Isaías 6, são 13 versículos. Vamos ver os 13 versículos, mesmo sentados. Vamos ler os 13 versículos. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, tirada do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de facto e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis.
Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Isaías, irmãos, vive no meio de um povo idólatra. Se desviou de Deus, como é narrado nos primeiros 5 capítulos, nos 5 capítulos anteriores do profeta Isaías. O povo rejeita a Deus, como estamos também a ver no livro de Marcos. Tal como Jesus, Isaías vivia no meio da apostasia, no meio de um povo que virou costas a Deus e que adora ídolos. E podemos nos perguntar, mas que ídolos? Aqueles ídolos, irmãos, que nós acabamos de ler no Salmo 115. Os ídolos que são de prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm a boca que não fala, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, narizes que não cheiram, mãos que não apalpam, pés que não andam. Nem som algum sai da sua garganta. É estes ídolos que eles adoram no tempo de Isaías. Estes ídolos que são tão bem caracterizados no Salmo 115. E no meio deste contexto, Deus dá uma ordem a Isaías. Vai e dize a este povo. Deus dá uma ordem a Isaías. O profeta vai anunciar a condenação do povo, mas também, e por fim, como nós lemos no versículo 13, ele vai anunciar a esperança de que algo novo ficará e a santa semente será a firmeza dela. Deus não ordena ao profeta que pregue, ou melhor, Deus ordena ao profeta que pregue o Evangelho, o anúncio da condenação da humanidade no meio do seu pecado, mas também a salvação por intermédio da santa semente. No contexto em que se encontra ao anunciar o Evangelho, a rejeição vai estar presente porque o povo vive no seu pecado. E a mensagem que se segue é dura. Ouvi de facto e não entendeis. E vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faz-lhes pesados os ouvidos e fecha-lhes os olhos para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o seu coração, nem se converta e seja sarado. Ao lermos este texto, nós podemos questionar: mas Isaías está a esconder algo ao povo? Não, o povo já sabe. Deus já se tinha revelado ao povo. Deus já se tinha revelado mais do que uma vez ao povo. Deus tinha dado uma lei ao povo. Deus tinha explicado a lei ao povo. Isaías não tem nada a esconder. O povo já sabe. Isaías não está a esconder. Nem Deus diz a Isaías para ele esconder. Não. Está a dizer a Isaías para anunciar o Evangelho. Mas Isaías, podemos nos perguntar, Isaías está a condenar o povo à sua própria morte? Não. Isaías não está a condenar o povo. O povo já está condenado pelo seu pecado e pela sua desobediência. Quando nós lemos os 5 primeiros capítulos de Isaías, nós vemos que Deus fez tudo pelo seu povo. E ainda assim, o povo preferiu o pecado. O anúncio do Evangelho a um povo impenitente resulta no engordar do coração do povo e confirmar a sua condenação. Não é, todavia, porque o povo é infiel que o Evangelho deve deixar de ser pregado. Eu vou repetir, irmãos. O anúncio do Evangelho a um povo impenitente resulta no engordar do coração do povo e confirmar a sua própria condenação. Mas não é porque o povo é infiel que o Evangelho deve deixar de ser pregado.
ao longo de todo o livro de Isaías, os irmãos conhecem o livro de Isaías, nós vemos a condenação do povo. Mas é curioso, no meio de todo aquele discurso de condenação do povo, é Isaías, no Antigo Testamento, que de forma mais aberta vai anunciar Jesus. E isto é o Evangelho. Ele anuncia a condenação, mas anuncia também a vida. O Evangelho é vida, o Evangelho é morte. E é um anúncio de uma coisa e de outra. Agora, qual é o resultado do anúncio do Evangelho a um povo impenitente? O engordar do seu coração, como vimos. O povo ouve, mas não quer ouvir. Vê, mas não quer ver. Qual o resultado disto? É condenação. Mas que condenação? Condenação é que o povo aguarda. Para, irmãos. Deus entrega ao homem as suas próprias concupiscências. Como nós vemos em Romanos 1, Paulo nos diz. Lembrem-se. Lembrem-se desta passagem de Paulo, irmão. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. E por isso Deus entrega o povo à sua própria condenação, tornando-o igual aos seus ídolos. Deus torna o povo igual aos seus ídolos. Parem bem neste raciocínio, irmãos. O objetivo de alguém que adora, de um adorador, é ser como o seu Deus. Um judeu sabe que foi criado à imagem de Deus e que esse é o paradigma. Os cristãos querem ser como Deus na pessoa do seu filho. Da mesma forma, aqueles que nos nossos dias veneram um ídolo querem ser como ele. Já repararam? Aqueles que veneram um cantor querem ser como aquele cantor. Querem se vestir como aquele cantor. Querem comportar-se como aquele cantor. Cantar o que aquele cantor canta, da forma que aquele cantor canta. A mesma forma em relação a um jogador, a um desportista. Querem ser exatamente como ele. Assim como um político. Aquele político é que é um verdadeiro político. Principalmente já morreu. E então ele é um grande herói, o nosso grande herói, a nossa grande referência. E é por isso que se comportam como eles, que se vestem como eles, que falam como eles, que querem ser como eles. Daí que Deus em Isaías, agora revejam, daí que Deus em Isaías e Jesus em Marcos entregam os adoradores de ídolos à sua própria condenação, tratando-os como os próprios ídolos. Sigam o meu raciocínio. O que é que diz novamente Salmos 115? Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora vejam a forma como Deus condena o homem a ser como os ídolos que adora. E disse-lhes: A vós vos é dado a saber o ministério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, estas coisas se dizem por parábolas. Para quê? Para que sejam como os ídolos. Ou se quiserem, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados os pecados. Deus condena os homens às suas próprias obras. Adoras a Deus, terás Deus. Odias ídolos e adoras ídolos, então serás como eles. Como diz Isaías 3:11, Deus nos diz: ai do ímpio, mal lhe irá, porque se lhe fará o que as suas mãos fizeram. É também este, voltando novamente ao Novo Testamento, o contexto de Jesus. E não é por acaso, então, que Jesus cita Isaías. Vejam o contexto de Jesus. A quem enviarei? Deus enviou o Filho, o seu próprio Filho, de lábios impuros, a pregar no meio de um povo de impuros lábios.
Deus enviou o Filho pregar o Evangelho a um povo impenitente, conhece a mensagem, mas rejeita. Que vive aparentemente a agradar a Deus, mas que há muito lhe virou as costas. Que vive a adorar ídolos feito pelas suas mãos, ou se quiserem, a viver uma religiosidade feita à sua medida, mas sem qualquer verdade. E por isso, nós voltamos às parábolas e encontramos uma ligação intencional entre Isaías e Jesus. Deus no passado enviou o profeta, mas Jesus é o grande profeta. Deus no passado enviou o profeta a pregar as boas novas, mas Jesus é as boas novas. Tal como o profeta, Jesus é enviado por Deus. Tal como o profeta, Jesus anuncia as boas novas. E tal como o profeta, Jesus está a experimentar a rejeição. E perante a rejeição, Jesus relembra-nos o que Deus já havia dito a Isaías. E vai então falar por parábolas. O quê? De facto, se nós olharmos para as parábolas, nas parábolas de Jesus, Jesus usa imagens que eram familiares aos homens daqueles tempos. Mais até do que a nós hoje, muitas delas. Mas não quer dizer que eles tenham chegado ao verdadeiro entendimento das parábolas. Nós devemos perceber que, de facto, as parábolas são uma forma mais simples, e são, de facto, uma forma mais simples de comunicar o Evangelho. Mas elas não se explicam a si mesmas. Elas precisam de ser explicadas, como vimos neste texto. Elas devem ser explicadas para que o homem perceba o seu real significado. Porque há uma diferença entre perceber a parábola e entender o seu significado. Concordam? Reparem bem neste exemplo. Diz-nos em Lucas que certo dia Jesus é interpelado por um doutor da lei. E querendo tentá-lo, questiona sobre o modo de ter a vida eterna. Como é que eu hei de ter a vida eterna? E Jesus responde-lhe: está escrito na lei. Como lês? E ele responde a Jesus e diz: a lei diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E, e disse-lhe Jesus: respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, o homem, doutor da lei, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E é então que Jesus respondendo, responde-lhe com uma parábola e diz: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E conta-lhes que esta parábola, então, do bom samaritano que nós conhecemos. Passa um sacerdote, passa um levita e passam ao largo e não ajudam este homem que está caído. Até que passa um samaritano. E o samaritano ajuda este homem. E é o samaritano que lhe dá ajuda e que paga todas as despesas necessárias para a recuperação da saúde deste homem. E quando termina a parábola do bom samaritano, Jesus questiona o doutor da lei. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Pergunta Jesus. E ele disse: o que usou de misericórdia para com Deus. E respondeu-lhe Jesus: vai e faz da mesma maneira. Termina aqui a parábola do bom samaritano e esta conversa. Ora, aquele doutor da lei entendeu a mensagem de Jesus. Jesus contou-lhe a história, fez-lhe perguntas sobre a história e ele respondeu bem. Ele até, porventura, compreendeu a crítica social que estava subjacente àquela mensagem. Mas será que ele entendeu verdadeiramente o significado da parábola? A partir daquele momento, aquele homem fez o que Jesus lhe quis ensinar e passou a usar de misericórdia para com o próximo? Percebem a diferença entre entender a história e entender o verdadeiro significado da parábola? E é que ele tinha entendido a história, ele até tinha respondido bem. Mas será que ele aplicou à sua vida?
Se as parábolas fossem de fácil entendimento, será que os discípulos precisariam que Jesus lhes explicasse as parábolas? Se as parábolas são uma forma ilustrativa e de fácil compreensão, os discípulos não precisavam de pedir a explicação a Jesus. Ao contrário da obra infantil de João de Barros, em que o poeta tenta tornar uma obra complexa e de difícil compreensão em algo simples, para que as crianças aprendam e o povo relembre, as parábolas não são contadas para que todos as entendam. As parábolas não são contadas para que todos as entendam. Nós temos de quebrar a ideia que muitas vezes temos das parábolas, que as mesmas foram contadas para que todos pudéssemos entender o Evangelho. Não é verdade. O Evangelho não é uma verdade inteligível a todos. Se assim fosse, cada pessoa que lesse a Bíblia convertia-se. Não é isso que acontece, pois não? Então nem todos percebem o Evangelho, nem todos percebem as parábolas. As parábolas não são algo para que todos entendam. É isso que Jesus está a dizer, exatamente o contrário dessa ideia. As parábolas não são histórias, não é uma paráfrase que Jesus usa para que as crianças aprendam e o povo relembre. Mas já no final do seu ministério, reparem bem, apesar disso, no final do seu ministério, Jesus faz descer um pano para falar abertamente aos seus discípulos. E diz Jesus em João, nas instruções finais: Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Ou seja, chega a hora em que já não será necessário explicar-vos mais as parábolas, diz Jesus. Essa hora está a chegar. E os próprios discípulos parecem agora perceber abertamente o que Jesus lhes diz. Sabem o que é que os discípulos respondem logo a seguir a Jesus? Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Vejam, as parábolas não eram para que todos percebessem. Até os próprios discípulos ficam aliviados por Jesus já não estar a falar em parábolas, mas estar a falar abertamente. Os próprios discípulos afirmam que o método do discurso de Jesus mudou e que eles agora já não precisam de interrogar Jesus porque já estão a compreender o que ele quer dizer. Que não quer dizer que fosse bem assim. Mas o facto de elas não serem facilmente compreendidas, o facto das parábolas não serem facilmente compreendidas, não quer dizer que elas escondam alguma coisa. O facto de elas não serem compreendidas na sua totalidade ou facilmente compreendidas, não quer dizer que elas escondam alguma coisa. Jesus conta parábolas para explicar e não para esconder. Jesus usa as parábolas para explicar os mistérios do reino de Deus, embora nem todos tenham capacidade para o compreender. Como dissemos, isto significa que quem ouve pode perceber a parábola e o seu alcance. Todavia, não quer dizer que tenha atingido o entendimento necessário. Lembrem-se, irmãos, os fariseus, por exemplo. Os fariseus entendiam por vezes que algumas parábolas eram dirigidas a eles. Por exemplo, aquela parábola do Senhor e dos lavradores infiéis, que Jesus conta, acaba assim. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Eles perceberam que a parábola falava deles. Mas eles não tiveram o entendimento para aplicar a si. Vejam, é por Jesus explicar as parábolas que nós vamos entender e ser salvos. Judas Iscariotes ouviu as parábolas, ouviu a explicação como os outros discípulos, mas não entendeu a profundidade das parábolas. Vejam, muitos hoje, muitos de nós, podem ler as parábolas, decorar, contar a outros, etc. Ler a explicação de Jesus, mas não é por isso que passam a entender verdadeiramente o significado das parábolas. Daí que tantas vezes, quando termina uma parábola, e Jesus faz isso nesta parábola dos solos,
Jesus diga: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não basta por isso ter ouvidos, que ter ouvidos para ouvir. Porque aqueles que adoram ídolos, os que são impenitentes e que permanecem no pecado, têm ouvidos. Estão lá os ouvidos, mas não ouvem. Todavia, para entender verdadeiramente o significado da parábola, há que ter ouvidos para ouvir. Já repararam nesta ligação bonita? Jesus acaba a parábolas e quantas parábolas Jesus acaba a dizer? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao mesmo tempo que acabou de dizer que há uns que têm ouvidos, mas não ouvem, e têm olhos e não veem. Mas se as parábolas são contadas não para esconder, mas para revelar, parece ainda assim que Jesus está apenas a revelar a explicação para alguns. Ele só explica para alguns. Na verdade, Jesus está a revelar o Evangelho àqueles que são seus e na medida do seu entendimento, vai dizer mais tarde. A palavra de Deus tem um alcance limitado. Nem todos entendem. De facto, o entendimento limitado da palavra de Deus é uma consequência do pecado do homem. Jesus não está a excluir pessoas da sua mensagem. Todos nós, todos, já estamos excluídos. Não podemos acusar Jesus, ou Isaías, ou o próprio Deus, de revelar o significado a alguns, condenando os outros. É falso. Jesus não veio para condenar o mundo. O mundo já está condenado, diz-nos em João 3,18. O que Jesus está a fazer é revelar a sua mensagem àqueles que são seus. Aos outros, acontece o mesmo que acontecia em Isaías. São entregues à sua própria condenação, como vimos em Romanos 1. São entregues às suas próprias concupiscências. É interessante, irmãos, porque ainda na escola dominical, nós começámos a escola dominical desta manhã precisamente a ler a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. E há um momento em que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deve pregar em tempo e fora de tempo. E quando o apóstolo Paulo está a dizer isto a Timóteo, diz-lhe acerca da pregação, diz-lhe estas palavras: pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, tendo ouvidos, mas não ouvindo, ou esta imagem que Paulo usa, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Cada um será entregue aos seus ídolos e às suas próprias concupiscências. E por isso, irmãos, uma breve aplicação final, depois de todas estas aplicações que nós tivemos. Em primeiro lugar, há uma lição preliminar, que é uma lição preliminar porque não é a lição central, mas também é importante para nós. Não é por estarmos no meio de um povo infiel e impenitente que o Evangelho não deve ser pregado. Para os que ouvem e entendem, será a salvação. Para os que ouvem e não entendem, será para condenação. Mas este é o princípio do Evangelho. Foi sempre assim. O Evangelho foi sempre assim. Foi sempre pregado, uns para salvação e outros para condenação. Ao ouvirmos as parábolas, ao ouvirmos as parábolas, não devemos ficar convencidos que elas são fáceis de entender. Cautela. Pelo contrário, e tal como os discípulos, nós devemos ser humildes para questionar Jesus sobre o seu significado. Nós devemos ser humildes para fazer como os discípulos e perguntar a Jesus o que é que isto significa. Devemos pedir a Deus que o Espírito Santo nos ajude a entender verdadeiramente o que elas significam. Não no entendimento intelectual, mas no entendimento profundo e espiritual, para que, pelas parábolas, pela palavra, nós sejamos transformados. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine.
que nos ilumine na leitura da palavra. Devemos ser humildes, não achando que já sabemos tudo, que esta parábola é algo tão fácil, porque é uma parábola e é para todos compreenderem e todos nós compreendemos. Não é assim como vimos. Como lemos na parábola dos solos, que vamos estudar na próxima semana, que a semente, ao cair no solo, sou eu. A semente, ao cair no solo, que sou eu, possa dar um bom fruto de 30, de 60 ou de 100. E por isso deves interrogar-te: queres adorar ídolos? Queres ser como os teus ídolos? Então torna-te como um deles. Mas se ouvires a sua palavra, se aplicares a sua palavra cada dia da tua vida, então a cada dia tu serás mais como o teu Deus, tu serás mais como Jesus. E por isso nós vamos ter o privilégio de hoje terminar o nosso culto, cantar em conjunto, uma letra que foi escrita por Sarah Polton Kelly, que na primeira estrofe diz precisamente isso, numa atitude de humildade. Enquanto ao Salvador teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois eu quero ver. Quero ver o quê? Da mera letra, quero ver além. Quero ver a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Que esta possa ser, de facto, a nossa oração. Quando nós lemos as parábolas, quando nós lemos a palavra de Deus. Amém.